Olá, aluno, tudo bem? Nessa videoaula vamos trabalhar com os conceitos de centroide, momento estático e momento de inércia, tá? Esses conceitos são importantes porque eles aparecem em problemas nos quais a gente, por exemplo, precisa transformar uma força que é distribuída numa força concentrada. A gente precisa entender a questão da flexão em barra de seção simétrica, o como a seção dessa barra influencia ou não nessa resistência, tá? Então, quando a gente estiver estudando esses tópicos da mecânica dos sólidos, esses conceitos aqui eles aparecem, tá, com bastante frequência. Então é importante a gente definir e entender cada um deles para depois aplicá-los de maneira correta, tá? Então esse é o nosso objetivo nessa aula de hoje. Para definir o centroide, vamos definir aqui o que vinha a ser o primeiro momento estático de uma área. Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Eu tenho um sistema de referência, então eu tenho o eixo x e o y aqui, e eu desenhei aqui uma área arbitrária, tá? Então essa figura aqui em azul tem uma área e o valor dessa área é A. Agora imagine que eu venha nessa figura e pegue um elemento infinitesimal dessa área, ou seja, um pedaço aqui bem pequeno que eu chamo de dA, tá? Aquele mesmo que você vê no cálculo diferencial, tá? Então é uma área bem pequena. Está desenhada desse tamanho para você poder enxergar, tá? Mas isso aqui é muito pequeno mesmo. Então suponha que as coordenadas dessa área aqui são dadas por x e por y. Vamos definir agora o que vem a ser o momento estático de uma área, ó. O momento estático de uma área a gente vai representar com a letra Q, então Qx significa momento estático dessa área com relação ao eixo x. E como isso é calculado? Isso aqui é calculado como uma integral de área de um y vezes um dA. dA é o elemento de área, tá? Esse y é a distância desse elemento de área até o eixo x, perceba, ó. Essa distância do meu elemento de área até o eixo x é dada por quem? Ó? Pela coordenada y, tá certo? E a gente define o momento estático dessa área com relação ao eixo y da seguinte forma: é uma integral de área de um x vezes o dA. Perceba agora que o x é a distância que separa esse meu elemento de área ao eixo y. Essa distância aqui, projeta para cá, você tem isso daqui, tá bom? Basicamente, a gente não vai utilizar o momento estático de área em nenhuma aplicação, pelo menos a princípio no nosso curso. Mas essa definição é importante para a gente definir o centroide. Tá? Esse sim a gente vai utilizar bastante. Vamos imaginar a seguinte coisa, ó. Eu tenho agora uma área arbitrária também, e eu defini um ponto aqui que eu chamei de C, que ele tem duas coordenadas que são as coordenadas especiais. Ó. Eu chamei de x barra, a coordenada que está no eixo x, e y barra, a coordenada que está no eixo y. Tá? Você pode entender o centroide do ponto de vista geométrico como o centro geométrico dessa figura aqui, tá certo? Agora, se essa figura aqui representa um objeto que é formado por um material homogêneo, tá? E além disso está sujeito a um campo gravitacional uniforme, o centroide ele vai coincidir com o centro geométrico e vai coincidir também com o quê? Com o centro de gravidade, tá? Nessas situações. Tá bom? Então vamos definir o que vem a ser esse centroide do ponto de vista aqui matemático. Ó. O centroide, que eu vou chamar de C, ele é um ponto formado por duas coordenadas, x barra e y barra, que satisfazem as seguintes condições. Ó. A área da figura vezes a coordenada x barra tem que ser igual ao quê? Ao momento estático dessa área com relação ao eixo y. Se você lembrar da definição de momento estático na tela anterior, com relação ao eixo y, ele era a integral de área de um x vezes um dA. E satisfaz a outra condição, que é qual? Que a área da figura vezes a coordenada y barra tem que ser igual ao que? Ao momento estático dessa área com relação ao eixo x. E esse momento estático é calculado de que forma? Através dessa integral aqui, ó, integral de área de um y vezes o dA.
Agora, partindo dessas duas condições, eu consigo determinar quais são as coordenadas x barra e y barra. Como é que eu faço isso? Ó, eu pego essa área que está multiplicando a minha coordenada x barra e passo e divido aqui por essa integral de área, que é o que está representado aqui. A mesma coisa a gente faz com essa equação, tá certo? Então aqui eu tenho as equações a partir das quais eu consigo calcular a coordenada x barra do centroide da minha figura e a coordenada y barra do centroide da minha figura, tá? Aí você pode me perguntar, será que toda vez que eu tiver que calcular esse centroide de uma figura, eu vou ter que resolver essas integrais? A resposta que eu te dou é não. Por quê? Porque hoje em dia a gente já tem uma tabela que apresenta as principais figuras geométricas e como você calcula o centroide delas, tá? Então já te dá o valor desse centroide. Vamos fazer aqui alguns exemplos aplicando a definição para você entender o procedimento, tá? Então, aplicando essa definição, você é capaz de construir aquela tabela de centroides que você vai utilizar para resolver os seus exercícios. Então, aqui estão as duas equações que permitem calcular as coordenadas do centroide. Vamos fazer do mais simples, correto? Vamos pegar aqui um retângulo. Ó. Então, imagine o seguinte. Eu tenho um retângulo que está posicionado num sistema de referência. Então, ó, isso aqui é muito importante. Tanto o centroide que a gente está vendo agora, quanto o momento de inércia, é muito importante você especificar qual é o sistema, quais são os eixos que você está adotando como referência, tá? No caso aqui, ó, ele está coincidindo com as arestas da nossa figura, tá? A gente percebe que isso aqui é um retângulo porque eu tenho um lado que é igual a B e outro que é igual a H, tá certo? Como é que a gente vai calcular o centroide dessa figura? A gente vai ter que lembrar da definição, tá? Lembra que a gente precisava de um elemento de área para calcular na direção com relação ao eixo x, com relação ao eixo y? Eu vou determinar esses elementos de área, tá? Então, se eu variar essa área em azul aqui mais escura de 0 até h, eu estou fazendo a variação no eixo y, correto? Então, eu vou chamar esse lado aqui de dy. Então, ele é um lado bem pequeno. E o outro lado desse retângulo aqui é a própria largura aqui desse retângulo, que é B, tá? Que é a base dele aqui. Então, essa área em azul, como é que eu calculo ela? Esse dA vai ser igual ao quê? 1B vezes dy. E eu faço a mesma coisa com relação ao eixo x aqui, ó. Então, estou variando agora aqui a variável x, está representada aqui por essa seta. Como é que eu faço isso? Eu vou ter um dx, que é um lado desse meu retângulo, e eu vou ter esse outro lado que é igual ao quê? H. Então, essa área aqui vai ser igual ao quê? H vezes dx. Então, agora eu tenho uns elementos de área, e a partir desses elementos eu posso calcular as coordenadas dos centroides a partir das definições. Ó. Então, as coordenadas x barra, ou seja, a coordenada x do meu centroide, eu calculo como a integral de área de um x dA dividido por A. Tá? Então, vamos calcular isso daí. Para resolver essa integral, eu vou pegar esse A e vou passar para cá multiplicando. Então, ficou ax barra integral de área de um x dA. Correto? Então, o que a gente faz agora? Agora a gente precisa pegar o elemento de área que está na direção, variando na direção x, substituir nessa integral, aplicar os limites de integração e resolver a integral. Como é que a gente faz isso? Ó, a gente já sabe que o elemento de área é igual a um h vezes um dx. Então, pegando essa integral, eu mantenho o x que está aqui, e o dA eu coloco o h vezes dx. Para eu varrer toda essa placa aqui, começando desse ponto que é o zero, e chegando até o finalzinho aqui nessa aresta, o x tem que variar de quanto até quanto? Ele tem que variar de 0 até b. Aí eu consigo que essa faixa aqui, ó, percorra toda a extensão dessa placa, tá? Por isso que os limites de integração aqui estão de 0 até b. Quando eu faço isso, eu estou levando em consideração toda a extensão aqui da placa, correto? Lembrando lá do cálculo, quando a gente tem uma integral ou uma derivada,
eu não posso simplesmente colocar coisas aqui dentro e tirar aleatoriamente, né? Eu preciso ter uma coerência. E qual é a principal condição que a gente tem para retirar um termo de dentro da integral e colocar ele aqui do lado de fora, tá? É que esse termo não varie com a variável de integração aqui, que no caso é a minha variável x. Aí eu te pergunto, ó, quando eu estou varrendo essa placa com essa área aqui, está na vertical, de 0 até b, essa altura aqui, h, ela varia nesse processo? Ó, nesse ponto vale h, aqui vale h, aqui vale h, aqui também. Ou seja, o h é constante nesse processo. Então eu posso colocá-lo do lado de fora da integral. Tá? Isso facilita a minha visualização do que eu realmente preciso integrar aqui. Tá? Então ficou uma integral bem simples. Ó, a integral do x dx, calculada de 0 até b. Então vamos resolver essa integral. Aqui eu tenho a área vezes o x barra, que é o que eu quero determinar, o x barra. Isso aqui vai ser igual a h. Integral de x dx é igual a quê? X ao quadrado sobre 2, como é uma integral definida, calculado em 0 e b. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente aplica o limite superior aqui no resultado da nossa integral e faz isso menos o limite inferior. Como o limite inferior aqui é 0, tá? Eu já posso colocar como resultado disso daqui, esse processo, simplesmente o b no lugar do x, e aqui ficou b ao quadrado. Agora perceba o seguinte, ó, a área dessa figura, que é um retângulo, é o quê? Essa base vezes a altura. Então é o b vezes o h. Por isso que ele apareceu aqui, ó, b vezes h. Agora olhando para essa equação aqui, para essa igualdade, eu posso cancelar, cortar esse h com esse h e esse b com um b desse aqui que está ao quadrado. O resultado disso daqui vai ser o quê? A minha coordenada x barra do centroide dessa figura é igual a b sobre 2. Se você fizer o mesmo procedimento para a coordenada y barra, você vai chegar nesse resultado. Tá? E perceba o seguinte, lembra que no começo eu falei que do ponto de vista geométrico o centroide coincide aí com o centro geométrico da figura? Se eu tenho um retângulo aqui, qual é o centro geométrico dele? É metade da base, ou seja, b sobre 2, é a coordenada x, e metade da altura, h sobre 2, que é a coordenada y. E no encontro desses dois pontos aqui, né, traçando uma reta nessa coordenada e na outra coordenada, eu determino qual é a posição do centroide. Tá certo? Então isso aqui é um exemplo que ilustra a aplicação da definição de centroide para calcular as coordenadas do centroide de uma figura. Agora imagine a seguinte situação, tá? Quando é um retângulo é fácil, um quadrado, um triângulo, um círculo, o que for é fácil. E quando a gente tiver uma situação desse tipo aqui, ó, quando a figura for dessa forma? Quando a figura for dessa forma, sinto te dizer que a tabela não vai ter um valor para cada figura que você quer determinar o valor do centroide, tá? Mas lembre o seguinte, ele vai ter das figuras planas mais comuns, retângulo, quadrado, triângulo, correto? E qual vai ser o seu procedimento então para determinar o centroide de uma figura que é o que a gente chama de uma figura composta, tá? O próprio nome diz já nos dá uma dica, ela é composta pelo quê? Pela soma de outras figuras geométricas. Então, a princípio, olhando para essa figura, eu posso dividi-la em duas, três ou mais figuras geométricas simples, que são as que a gente conhece e que tem na tabela. Nesse caso, olha o que eu fiz para dividir essa figura. Eu transformei aquela figura lá em dois triângulos e um retângulo aqui, tá? Aí como é que a gente vai proceder para calcular isso daí? A princípio, eu vou analisar cada uma das figuras separadamente. Isso quer dizer o quê? Eu vou definir um centroide para cada uma dessas figuras. Tá? Por quê? Porque esses centroides aqui eu sei calcular pela definição, ou ainda mais, eu tenho o valor desses centroides aqui tabelado, correto? Cada uma dessas figuras tem uma área. Aí eu vou aplicar a definição para poder equacionar esse tipo de problema. E olha como é que vai ficar isso daí. Antes de começar ao desenvolvimento, vamos analisar a seguinte coisa. Você concorda que a área da figura ela é
dada pela soma das áreas das três figuras que eu quebrei aqui, que eu utilizei para compor a figura. Então eu vou, a área total aqui, ó, ela vai ser igual à soma da área 1, da área 2 e da área 3, que é o que está representado aqui matematicamente. Correto? Pois bem, a gente sabe da definição de momento estático, que é dado por isso aqui. O momento estático com relação a x ele é igual à integral de área de um y dA. Se eu tenho essa área aqui dividida em mais de uma, que é o caso que acontece aqui, eu posso reescrever essa definição da seguinte forma, ó. O momento estático dessa área composta com relação a x vai ser igual ao momento estático da área total, que é representado por A, ou, ainda mais, ele pode ser dado pela soma dos momentos estáticos das áreas que compõem a figura. No caso, eu quebrei em três figuras, então vou ter área 1, área 2 e área 3. Cada uma com um centroide específico, tá? Pois bem, lembrando da definição das coordenadas do centroide, que parte aqui do momento estático da área, a gente sabe o seguinte, que a coordenada y barra do centroide é calculada através dessa expressão, correto? Só que eu sei o quê? Que o momento estático é calculado dessa forma aqui, mas se você olhar para a definição, olhar para cada uma dessas integrais aqui, ó, essa que tem a área 1, área 2 e área 3, você vai perceber o seguinte, ó, olha aqui, só para a integral, ó, integral de área de um y dA. Isso aqui é igual ao quê? A área vezes o y barra. Agora olha para essa integral aqui, ó, integral de A da área 1, y dA. Isso aqui não vai ser igual a área 1, y barra 1? É só você olhar na definição. Vai ser a mesma coisa, eu vou aplicar aqui para a integral sobre a área 2 e sobre a área 3, ó. Área 2, y barra 2, área 3, y barra 3. Tá? Só que eu sei que tudo isso daqui, ó, ele é igual ao quê? A área total da figura vezes um y barra. Perceba que esse y aqui é o maiúsculo. Esse maiúsculo representa o centroide não mais das figuras individuais, mas da figura composta, dada pela soma dessas figuras aqui. Tá? Então a gente representa com esse y maiúsculo. E é ele que a gente quer determinar no final das contas. Tá? Agora, olhando para esse QX e para esse, eles são as mesmas coisas, certo? Então eu posso falar que a área total vezes o y barra é igual a esse somatório aqui, de A1, y barra 1, A2, y barra 2, A3, y barra 3. Que é o que eu escrevi aqui. Se eu quero determinar quem é a coordenada y barra da figura composta, basta eu passar a área dividindo aqui por essa parte da equação. Então, a coordenada y barra do centroide da figura composta, ó, mais uma vez, perceba que o y aqui é maiúsculo, tá? Para diferenciar das áreas que eu separei aqui. É dada por essa expressão, que a gente pode escrever de maneira mais compacta utilizando os somatórios aqui, tá? Então, y barra vai ser o somatório das áreas individuais das figuras que você utilizou para construir a sua figura composta, vezes os centroides dessas figuras, dividido pelo somatório das áreas de cada uma delas, que não representa a área total no caso. A grande sacada aqui é a seguinte: na hora que você for pegar a sua figura e for quebrar essa figura em figuras geométricas, tem que fazer isso em figuras geométricas que estão tabeladas. Para quê? Para que você possa pegar essas informações, utilizar e calcular o centroide, tá? Senão o procedimento não vai fazer sentido. E aplicando a mesma definição aqui com relação à coordenada x barra do centroide, a gente vai chegar no mesmo resultado, tá? Então por isso que eu já coloquei ele aqui. Eu já ilustrei com uma das coordenadas, não vou fazer a mesma coisa com a outra, tá? Porque o procedimento é o mesmo. Então, a partir dessas duas equações, eu consigo agora calcular o centroide de uma área composta. Então, vamos fazer um exemplo para aplicar essa teoria aqui desenvolvida. Então, vamos resolver o seguinte exercício. Ó, vamos calcular as coordenadas do centroide dessa figura que está apresentada aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Ó.
Primeiro passo, quando você pegar uma figura que a gente chama de figura composta, que é dada pela composição de mais de uma figura plana conhecida, nesse caso aqui, eu consigo quebrar aquela figura que era um L em dois retângulos. Então eu quebrei dessa forma, eu fiz o corte aqui para separar em duas partes, tá? Em duas peças, eu costumo chamar de peças. Então a peça principal aqui é formada por essa peça e essa aqui de baixo, tá? Você poderia também ter feito esse corte aqui, ó, tá? Aí uma das suas peças seria só essa parte e a outra peça essa daqui, tá? Isso aí não vai alterar o resultado final. Pode alterar as coordenadas do centroide de cada uma das peças, mas o da peça composta, da figura composta, não vai alterar, tá bom? Então não se preocupa com relação a isso daí. Então vamos lá. Vou chamar de 1 a parte de cima, então ela vai ter uma área 1, e de 2 a parte aqui de baixo, que é essa daqui, ó, que vai ter uma área 2. A figura de cima tem um centroide, que é a C1. Eu já sei quanto é esse centroide, é o centro geométrico do retângulo. E a figura aqui de baixo também vai ter outro centroide, que eu também sei onde está localizado, tá? No centro geométrico do retângulo, tá? Então essa é a vantagem de você quebrar em figuras geométricas que você já conhece, tá bom? Vou traçar linhas de referência que vão facilitar a gente determinar quais são as coordenadas desses centroides a partir do sistema de referência, que é dado por esse ponto aqui, tá? Então vamos fazer isso. Para começar, vamos calcular aqui as áreas. Por quê? Porque eu preciso das áreas das figuras para determinar o centroide da figura composta. Então, a área 1 e a área 2. A área 1 ela é igual ao quê? 20 vezes 90, que dá os 1.800 milímetros quadrados. A área 2 vai ser igual a 20 vezes o quê? Até essa parte só, tá? Então, se ele tinha 90, a gente descontou 20, então sobrou 70 aqui. 20 vezes 70, que vai dar essa área aqui, que é igual a 1.400 milímetros quadrados. Agora vamos aplicar as definições lá. Quando a figura é composta, os centroides eles vão ser dados por esses somatórios, tá? Então eu preciso determinar a área de cada uma das figuras que eu quebrei aqui e as coordenadas dos centroides de cada uma delas, tanto as coordenadas x quanto a y, tá bom? Então vamos aplicar isso, ó. Como eu dividi a minha figura composta em duas partes, eu vou ter um somatório de dois termos aqui, tá vendo? 2. E com relação ao eixo y, coordenada y do centroide, é a mesma história. Duas partes, porque eu vou ter duas peças aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos determinar agora quais são as coordenadas x barra da minha peça 1, x barra da peça 2, y barra da peça 1 e y barra da peça 2. Tá? Para isso a gente vai precisar observar aqui a figura, sempre partindo da origem do sistema de referência, tá? Isso é importante. Eu já coloquei os valores aqui, mas eu vou mostrar para você na figura como eu cheguei nesses valores aqui, tá? 1.800 e 1.400 são as áreas 1 e 2 respectivamente. 3.200 aqui, como a própria equação nos mostra, é o somatório dessas duas áreas, tá bom? Agora vamos lá, eu preciso determinar quem é o x barra 1. X barra 1 vai ser a coordenada x do centroide da minha peça 1, que é essa aqui de cima, ó. Como é que eu vou chegar nessa coordenada? Partindo da origem do sistema de referência, ó. Para eu chegar nessa coordenada aí, nesse ponto, eu preciso andar quanto aqui no eixo x, ó? Eu preciso vir até aqui, tá? Que representa o quê? A metade do comprimento da minha peça. Por quê? Porque esse centroide aqui ele coincide com o centro geométrico dessa peça. Se aqui tem 90, a coordenada x desse centroide aqui só pode ser o quê? 45, que é a metade desse comprimento aqui, tá bom? Por isso 45. E agora esse 80? Agora a gente tem que olhar essa peça aqui, ó. A peça inteira tem 20, metade dela aqui vai ser 10. E desse ponto aqui onde está parado o apontador laser até a origem, eu tenho quanto? Eu tenho 70 milímetros, você concorda? Ó? 70 mais 20, que vai dar esse 90 aqui de cima. Então, a coordenada x barra
da minha peça 2, que é o x barra 2, vai ser o quê? Ó? 70 até aqui, mais 10. Então vai ser igual a 80, por isso que tem 80 aqui, tá bom? E a mesma história eu utilizo aqui para achar o y barra 1 e y barra 2. Vamos olhar na figura. Ó. Y barra 1 é a coordenada y do centroide dessa peça aqui, da peça 1. Ó. Então a coordenada assim a gente já achou. A gente andou 45 e agora tem que subir quanto para chegar naquele ponto lá que é o C1? Eu tenho que subir 70 mais 10, que é a metade aqui da largura dessa peça aqui, desse comprimento aqui, ó, tá? Isso vai dar quanto? 80, é o que está aqui. Agora, da minha peça 2 aqui, vamos achar o y barra 2. Então, eu tive que andar 80 em x. Eu tenho que subir quanto para chegar no meio dela? Eu tenho que vir daqui até aqui, vou subir quanto? 35. Por quê? Porque ela inteira aqui, ó, tem 70. E a metade desse comprimento aí, 35. Por isso, 35 aqui, tá? Aí aqui agora é só você colocar os valores na calculadora e calcular, tá? Nesse caso, pela simetria dessa peça, os centroides, ó, as coordenadas x barra e y barra coincidiram, tá? Isso não significa que vai ser sempre assim, não. Tá bom? E perceba uma coisa, ó. Se você pegar e medir 60 aqui e subir 60, vai ser uma coisa mais ou menos nessa posição. Perceba que o centroide saiu fora da peça, isso também não tem problema, tá? Pela simetria aqui, o ponto que vai equilibrar essa peça aqui vai ser um ponto fora dela, tá bom? Então, nesse caso, os resultados y barra x barra coincidiram, tá? Mas o importante é você entender esse procedimento aqui de montagem. Vou fazer mais um exemplo. Aí você me perguntar, ué, mas esse exemplo 3 é igual ao exemplo 2, tá? Ele até é igual, mas a maneira de calcular, eu vou te ensinar uma maneira diferente para você pensar isso daí, tá? No primeiro caso, a gente pensou aquela peça como a junção de uma que eu cortei aqui, né? Uma de baixo com uma de cima. Agora vamos imaginar essa peça da seguinte forma. Você concorda que eu posso fabricar essa peça aí, essa chapa? Vamos imaginar que é uma chapa que tem essas dimensões aí, tá? Então a gente está trabalhando sempre com figura plana aqui, tá bom? Imagina, você não concorda que eu posso fabricar essa peça da seguinte forma? Ó? Eu vou pegar uma chapa 90 por 90 aqui, milímetros, que é representada por esse A1. E eu vou retirar uma área A2 dela, que é essa parte branca aqui. Ó. Quando eu fizer a subtração dessa área com essa área, tá, na posição correta, eu vou chegar nesse resultado. Correto? Então eu posso imaginar essa peça aqui como a subtração dessa área sobre essa aqui. E resulta nisso daqui. Isso facilita no seguinte aspecto, ó. A área 1, que é essa daqui, agora vai ser 90 vezes 90, ó, porque é 90 vezes 90. Então a gente está imaginando que ela está inteira antes de ser cortada aqui. Então isso aqui é a área 1. A área 2 a gente não está subtraindo da área 1, então ó, como é que eu calculo? Ela vai ser 70 por 70. Aí eu te pergunto, tem material nessa região? Não tem material. Então eu vou colocar um sinal negativo aqui para mostrar para você que eu estou retirando essa área aqui. Por isso desse sinal aqui, tá? Eu até coloquei em outra cor para você perceber isso daí, tá? Esse sinal vai representar que eu vou remover essa área. Agora eu faço o cálculo aplicando a definição, tá? Mas antes disso eu preciso localizar o centroide das duas figuras, ó. Do jeito que eu desenhei essas linhas de referências, a gente já sabe que o centroide da figura de 90 por 90, que é um quadrado agora, vai ser dado por quanto? 45 em x, 45 em y, que é o centro geométrico desse quadrado. Eu vou chamar de C1. A C2, agora eu tenho que olhar para essa parte aqui que está em branco, ó. Ela tem 70 por 70. Então ele vai estar um pouco deslocado com relação a esse, certo? Só que eu sei também as coordenadas agora, 35 e 35. Opa, agora facilitou na hora de escrever essas equações, ó. Tá? Eu vou ter aqui
A área 1, perceba que ela mudou agora, porque agora eu estou considerando que fosse a chapa inteira, que é essa daqui, 8.100. A área 2 está negativa porque eu estou removendo o material, 4.900. Olha as coordenadas. Coordenada x barra 1, 45, que é essa coordenada desse ponto aqui, ó, coordenada x, tá? Coordenada x barra 2, essa é a coordenada, que é 35, que é a coordenada x desse ponto aqui, que é o centroide 2. Dividido por 3.200, que é a diferença dessa área 1 com a 2. A mesma coisa eu vou fazer para o y barra aqui, da figura composta. 8.100 a área da peça 1. 45 é a coordenada y do centroide dela. Tá? Agora eu penso aqui como, ó, 4.900 é a área negativa e 35 é a coordenada do outro ponto aqui, tá? E eu divido tudo isso aqui pela diferença das áreas, tá bom? Então, o resultado aqui tem que dar o mesmo do resultado anterior, tá? O que mudou foi a forma só da gente enxergar isso daí. Tá bom? Então você pode adotar um dos dois procedimentos aí para fazer esses cálculos. Agora vamos para a parte que a gente vai estudar o momento de inércia, tá? Vamos entender o que vem a ser esse momento de inércia e qual a influência dele aí para você fazer o cálculo da resistência aí de estruturas, tá bom? Então vamos lá, imagine a seguinte situação, ó. Imagine que você tenha que atravessar esse canal aqui, tá? E você tem disponível essa placa de madeira aqui, tá? Essa tábua aqui, ó. Então, você pode colocá-la dessa forma e atravessar, correto? Mas você também pode pegar essa mesma tábua aqui e colocá-la dessa forma e atravessar por aqui. É lógico que dessa forma o seu pé vai encaixar melhor, certo? Mas eu te pergunto, sem saber nada de resistência dos materiais, a gente já tem uma noção, tá? Se eu pegar, colocar um peso nessa tábua aqui do jeito que ela tá e colocar um peso nessa tábua aqui do jeito que ela tá, qual vai ter uma flexão maior assim, vai fazer aquela barriga, vai arquear? A gente consegue verificar isso olhando para esse desenho aqui, tá? Ó. Então perceba o seguinte, ó, o mesmo material, só o fato de eu ter virado ela com relação uma com relação à outra, ó como é que a resistência dessa flexão foi muito maior do que essa daqui, tá? Por que que isso acontece? Ó, presta atenção na área da seção transversal, tá? Que é isso aqui que está achurado aqui e aqui também. Essas áreas são iguais, correto? É a mesma tábua, simplesmente uma hora ela está assim, outra hora eu virei. Então, uma hora ela está na horizontal, outra hora está na vertical. Vamos imaginar uma linha aqui, ó, tá? Essa linha aqui é a linha a partir da qual a gente vai medir a flexão aí dessa barra, tá? Perceba o seguinte, ó, com relação a essa linha, eu tenho mais material afastado dela nessa configuração aqui, tá? E quanto mais material você tiver afastado dessa linha aqui de referência, mais resistência à flexão essa sua seção transversal vai possuir. E existe uma propriedade dessa área que a gente calcula que a gente consegue estimar esse valor. E é isso que a gente chama de momento de inércia, tá? Só para você ter ideia, ó, considerando como padrão 1 essa seção transversal, essa área aqui é igual a essa e é igual a essa área aqui. A diferença é como os materiais estão agrupados, tá? Ó, aqui vai ser o valor 1. Dessa forma, a resistência à flexão que é 9 vezes maior do que essa, tá? E essa daqui, ó, 27,6 vezes maior do que essa, tá? Então, a seção transversal, a maneira como o material é distribuído nessa seção, vai influenciar na resistência à flexão do material, tá? E a grandeza que nos permite calcular isso é o que a gente chama de momento de inércia, tá? Que é o que você vai aprender a calcular agora.
Mesma brincadeira, vamos pegar um sistema de referência, tá? Tanto para o centroide quanto para o momento de inércia, a definição dos eixos de referência aqui elas são importantes, tá? Porque uma vez que você modifique esses eixos, os valores vão ser alterados, tá bom? Então imagine que eu tenho uma área arbitrária, tá? E o valor dessa área aqui é A, e a mesma história. Vou pegar um elemento infinitesimal dessa área, cujas coordenadas são dadas por x e por y. A gente define da seguinte forma, ó, o momento de inércia dessa área com relação ao eixo x, ele é calculado como? Como a integral de área, ou seja, a integral sobre toda essa área aqui, de um y² dA. Quem é esse y²? É a distância do seu elemento de área até o eixo x. Ó. Distância desse elemento de área até o eixo x é essa distância aqui, ó, que é o y. Só que no momento estático, lembra lá? Era só um y, aqui é um y². Por isso que a gente também chama o momento de inércia de uma área como momento de segunda ordem. Por quê? Porque a ordem aqui é segunda, tá? Está elevado ao quadrado. Então você pode chamar isso aqui de momento de inércia, que é o mais comum, ou momento de segunda ordem, que é a mesma coisa, tá? E a gente define o momento de inércia com relação ao eixo y, a integral de área de um x² dA, mesma coisa, tá? X é a distância que separa o elemento de área do eixo y aqui, ó, tá? Desse ponto para cá, qual é a distância? X. E ao quadrado porque é a definição de momento de inércia. Então vamos aplicar diretamente a definição para uma figura que a gente já trabalhou, tá? Que é o mais fácil de trabalhar para resolver essas integrais, tá bom? Mesma história aqui, tá? Assim como você tinha uma tabela que te fornecia o centroide de áreas de figuras planas aí comuns, né? Retângulos, círculo, triângulo e outras coisas, a gente vai ter um momento de inércia também, tá? Então vamos construir algumas dessas daí da tabela. Vamos fazer o do retângulo aqui, tá? Então eu tenho um retângulo de um lado aqui é B, tá? E aqui é H. Então vou chamar aqui de base e aqui de altura. Mesma história, ó, eu vou pegar um elemento de área na variável y e um na variável x, tá? Tá dessa forma. Então a gente sabe que essa área aqui, ó, ela é um dy, porque eu estou variando no y aqui, vezes o b, tá? Que é essa largura aqui. E essa outra área vai ser um dx, porque eu estou variando no eixo x, vezes essa altura aqui, h. Tá bom? Então vamos calcular o momento com relação ao eixo x, tá? E o procedimento é o mesmo para você calcular com relação ao eixo y, tá bom? Então, pela definição, ela é dada por essa forma, ó. I de x barra, que é o momento de inércia com relação ao eixo x, ele é igual a integral de área y² dA. Tá? Se você quiser calcular com relação ao eixo y, então o momento de inércia com relação ao eixo y vai ser que a integral de área x² dA. Tá bom? Então vamos calcular a primeira lá com relação ao eixo x. A gente sabe que com relação ao eixo x, ó, quem está variando, tá? É o y. Por quê? Porque ele aparece aqui, tá? Então, para calcular o momento com relação ao eixo x, você tem que pegar a variação em y. Por quê? Porque ele que está na integral aqui, tá bom? Ó. Então, eu vou ter que escrever esse dA aqui em função do y. Então, ficou assim, ó. O dA vai ser o b vezes dy, que é o que está aqui, ó. E quais são os limites de integração? Eu vou fazer essa integral de 0 até h. Por quê? Para eu varrer toda essa placa aqui retangular, eu tenho que sair do zero aqui, pensando na variável y, e até onde? Até o h, que é onde termina a minha peça. Tá? Aí eu já adianto para você. Nesse processo, para você varrer de 0 até h, eu te pergunto, essa largura aqui, b, ela mudou? Não, aqui vale b, vale b, vale b. Então, b é constante nesse processo de integração. Tá? Então, por isso que a gente pode colocar ele aqui do lado de fora da integral. Aqui eu já coloquei o resultado, mas presta atenção. Ó. Eu vou ter a integral de 0 até h de um y² dy. A integral do y² dy é y ao cubo sobre 3. Como eu tenho só o limite superior, que é não nulo, então no lugar do y eu coloco h. Então vai ficar b, que já estava aqui,
h ao cubo sobre 3. Tá? Então esse é o momento de inércia de um retângulo com relação ao eixo x, quando o eixo x está posicionado dessa forma. Tá bom? Vamos calcular agora um exemplo do momento de inércia com um eixo que não está mais posicionado nas arestas. Ele vai estar posicionado agora no centroide da figura, tá? Que é como esse que está apresentado aqui, tá bom? Então perceba que eu modifiquei a posição dos eixos aqui de referência. E isso vai alterar o valor do momento de inércia. Como é que a gente vai calcular isso daí? Ó? Continua sendo um retângulo, né? Ó, de menos b sobre 2 até b sobre 2. Ou seja, esse lado aqui mede b e essa altura aqui mede h, tá? Vamos colocar os elementos de área que eles vão ser necessários para a gente calcular a partir da definição do momento de inércia, tá? Então, meu momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centroide vai ser dado por essa expressão. Integral de área do y² dA, pelo eixo x que passa pelo centroide, tá? Então, vamos aplicar agora, a partir da definição, utilizando as informações que estão aqui na figura, vamos montar essa integral aqui, ó. Quando eu estou variando essa minha área aqui que está em roxo, para ela varrer toda a peça eu tenho que começar aqui de baixo e ir até lá em cima, correto? Então ela vai variar de menos h sobre 2 até h sobre 2, que é o que está apresentado aqui, ó, menos h sobre 2 até h sobre 2. Além do mais, quando eu estou varrendo essa peça de menos h sobre 2 até h sobre 2, essa largura aqui, que é b, ela não se altera nesse processo, tá vendo? Ó? Qualquer ponto aqui, a largura vai ser b. Por isso que ela está fora da integral aqui, tá bom? Então, calculando essa integral, a integral do y² dy vai ser igual ao quê? Y ao cubo sobre 3. Se você aplicar os limites de integração, limite superior menos o limite inferior, tá? Você vai chegar que o momento de inércia com relação ao eixo que passa pela coordenada x barra do centroide da peça é igual ao quê? BH ao cubo sobre 12. Tá bom? Se você fizer o mesmo procedimento, só que agora para o momento de inércia com relação ao eixo y barra, vai ter uma inversão aqui, ó. Aqui, ó, BH ao cubo sobre 12, aqui vai ser HB ao cubo sobre 12, tá? Então pega essa definição e tenta chegar nesse resultado aqui. Correto? Então vamos lá. Então vocês viram que aplicar a definição é simples, ainda mais se a figura for um retângulo, um quadrado, né? Essa integral é mais simples. Conforme você for dificultando essa figura, essa integral aqui vai ficar mais difícil, tá? Mas lembre no seguinte, você vai ter uma tabela que vai ter esses valores, tá bom? Não sei se vocês perceberam que a gente calculou a princípio o momento de inércia com relação a esses eixos aqui, ó, x e y. E no mesmo exemplo, a gente só modificou os eixos, certo? Colocou eles passando pelo centroide. Tá? Então ficou x barra e y barra. Existe um teorema chamado teorema dos eixos paralelos que nos permite calcular o momento de inércia com relação a esses eixos a partir do momento que você conhece um dos momentos de inércia. Tá? O que isso quer dizer que eu acabei de falar aí? Isso quer dizer o seguinte, ó. Vamos definir aqui a distância que separa esses eixos, e pelo próprio nome do teorema, esses eixos aqui tem que ser paralelo. Y barra tem que ser paralela ao Y, e x barra paralela ao x, tá? A distância que separa esse eixo eu vou escrever só por momento com relação ao eixo x, tá? Você pode escrever com relação ao eixo y de maneira análoga, tá? Essa distância que separa esses eixos eu chamei de d. E o teorema dos eixos paralelos ele é o seguinte, ó. Ele fala para a gente o seguinte, que o momento de inércia dessa figura aqui com relação ao eixo x, que é esse eixo aqui de baixo, ele é igual ao quê? Ao momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centroide, esse eixo aqui, mais o quê? A distância que separa esses dois eixos ao quadrado, d ao quadrado, vezes a área da figura. Aí você me perguntar, mas por que eu vou precisar disso para calcular esse momento de inércia? É que geralmente as tabelas te fornecem esse daqui, ó. O momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centroide. Então, uma vez que você conhece ele e você
traça os que você quer aqui, você conhece essas distâncias e você pode aplicar essa equação aqui para calcular os momentos de inércia, tá? Então essa aqui é a equação que nos mostra como utilizar o teorema dos eixos paralelos, tá bom? O que você pode fazer como exercício é pegar os últimos dois exemplos e tentar aplicar esse teorema, tá? Tenta fazer isso que você vai chegar no resultado sem precisar fazer aquelas integrais. E agora? No centroide, quando tinha figura composta, eu tinha uma metodologia diferente para calcular. E no momento de inércia, isso vai acontecer também? Vai sim, tá? A gente vai pensar da seguinte forma, ó. Imagina agora que eu tenho uma peça que eu já fiz os cortes. Aqui eu já separei ela em três partes. Então, era uma viga em I aqui, ó. Chamei aqui de A1, A2 e A3. Então, se eu quero calcular o momento de inércia dessa figura inteira aqui, que é dado pela soma de A1 mais A2 mais A3, com relação ao eixo X, por exemplo, eu vou calcular agora da seguinte forma, ó. O momento de inércia com relação ao eixo X da minha figura composta vai ser igual ao somatório dos momentos de inércia com relação ao eixo X de cada uma das figuras que eu utilizei para construir a figura composta. Então, dá 1, dá 2 e dá 3. Por isso que apareceu o índice 1 aqui, índice 2 e índice 3. Vamos fazer um exemplo que aplica essa definição, tá? Então, vamos resolver esse exercício aqui seguinte. Vamos calcular o momento de inércia com relação ao eixo X, que é esse eixo que está aqui, ó. Tá bom? Dessa figura que está representada aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, perceba que apareceu uma linha aqui, porque eu já estou dividindo essa minha peça em três partes. Eu saí de uma viga aí, que eu não voltei na tabela lá, desse jeito, para 1, 2, 3 retângulos. Isso eu vou ter os momentos de inércia. Mais do que ter, eu já calculei na aula de hoje. Então, eu posso usar os resultados do que eu já calculei para aplicar nesse exercício. Vou chamar de 1 essa peça aqui de cima. Vou chamar de 2 essa peça aqui do meio. E de 3 essa aqui de baixo. Preciso lembrar do seguinte, ó. O momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centroide vai ser igual a BH ao cubo sobre 12, tá? Por quê? Porque como eu separei em 3, eu vou usar os centroides dessas figuras para utilizar essa definição de momento de inércia e a partir do teorema dos eixos paralelos conseguir calcular com relação a esse outro eixo. Conforme eu for resolvendo, você vai entender melhor isso que eu acabei de te falar. Aqui eu coloquei o teorema dos eixos paralelos para a gente lembrar na hora de aplicar, tá? Então eu vou precisar disso, que é o momento de inércia de qualquer retângulo aqui, tá bom? Com relação aos eixos que passam pelo centroide. E agora eu vou aplicar isso com relação ao teorema dos eixos paralelos para calcular com relação a esse eixo aqui. Você concorda que a área dessa figura inteira aqui é a soma da área 1 mais a soma da área 2 mais a área 3. Correto, né? E eu já calculei isso daí, tá? Então é só você fazer 24 mais 24, 48 vezes 6, mais 48 vezes 8, que é essa alma aqui, ó, e 6 vezes 24. Aí você chega nesse resultado aqui, tá bom? Lembrando que quando a figura é composta, o momento de inércia da figura composta é a soma dos momentos de inércia de cada uma das figuras que eu quebrei. Então tem 1, 2, 3. Vou colocar 1, 2 e 3. Vamos calcular aqui, ó, da primeira peça. Mas já perceba o seguinte, ó, para calcular o momento de inércia dessa figura aqui que eu chamei de 1, eu já estou utilizando o teorema dos eixos paralelos. Que ele é dado como, ó, não é BH ao cubo sobre 12, então eu coloquei aqui 1 sobre 12. Ó, B você sempre vai pegar o que está na horizontal aqui, ó. 24. H ao cubo, ó. H dessa pecinha aqui é o 6. 6 ao cubo. Mais 144 milímetros quadrados, que é a área da figura. Que é esse aqui, ó. Tá bom? E esse 27, o que é esse 27? Presta atenção, ó.
O eixo que eu quero calcular o momento de inércia é esse eixo x. Qual a distância desse eixo x ao eixo que passa pelo centroide dessa figura aqui de cima? Ó. É só você lembrar que isso aqui é um retângulo, o centroide vai estar no centro geométrico. Então, pensando nessa direção aqui, ó, eu vou ter que subir 24 e metade de 6, ou seja, 24 mais 3, que dá os 27. É ao quadrado, porque no teorema dos eixos paralelos, ele aparece aqui ao quadrado. Então, dessa forma, eu consigo calcular já o momento de inércia só dessa parte aqui de cima, ó, que eu chamei de 1. E o resultado dá isso aqui, 105,408. Ó, a unidade de medida de momento de inércia diária é dimensão a quarta. Então, aqui eu estou usando milímetro, milímetro a quarta, tá? Isso você já consegue olhar até por esse resultado, ó. Unidade de comprimento ao cubo. Uma vezes a outra vai dar comprimento à quarta, tá? Que é o que está aqui. Agora, vamos calcular o momento com relação ao eixo x da minha peça 2, ó. Só que o eixo x para a peça 2, ó que interessante. Ele já coincidiu com quem? Com o centroide dela, ó. Esse eixo x coincide com o eixo que passa pelo centroide, que ele já passa bem no meio dessa peça 2, ó. Por isso que a equação ficou mais compacta, tá? Por quê? Porque esse d aqui é zero nesse caso. Os dois eixos coincidem, então a distância entre eles é zero. Então essa parte aqui vai zerar. Ou seja, o momento de inércia com relação ao eixo x é igual ao que passa pelo x barra, que é isso daqui que a gente está calculando. Tá? Então nesse caso é só aplicar a definição direta. Ficou 1 sobre 12, né? B é isso aqui, ó, presta atenção. 8 H ao cubo. Então vai ser 24 mais 24, 48 ao cubo, que é o que está aqui. E mais uma vez a calculadora me salvou. O resultado é esse aqui, ó, 73,728 milímetros a quarta. Por último, vamos calcular agora o momento de inércia dessa peça aqui com relação a esse eixo. Para fazer isso, a gente vai pegar o valor que é tabelado e vai utilizar o teorema dos eixos paralelos, assim como a gente fez nos outros dois casos. Ó. 1 sobre 12, que é o que está aqui, B, presta atenção no B, ó, 24 mais 24, 48. H ao cubo, 6. Mais o que? Essa área, que é o 48 vezes 6, tá? Mais a distância que separa esse ponto do centroide dessa peça de baixo. Você perceber, vai ser igual a 24 mais metade desse tamanho aqui, ó. Mais metade disso é 3, então vai ser 27. Distância desse ponto que está parado aqui, ó, que é o centroide da peça 3, até esse ponto aqui, ó, 27, que é o que está aqui. Então, aplicando esse teorema dos eixos paralelos, a gente chega nesse resultado. Só que a gente quer o da peça composta. Então, o que que eu faço? Eu preciso somar esses três valores aqui agora. Aí é só vir aqui embaixo, lembrar da equação, que é essa que está aqui, e calcular. Tá bom? Então, somando esses três valores, o resultado que a gente chega é esse daqui, tá? 389,9 milímetros a quarta. Tá bom? Resolva os exercícios. Qualquer dúvida é só perguntar. Bons estudos e até a próxima.